Paz de Deus, meus caros irmãos, graça e paz. Alguém tem dúvida a respeito de um procedimento que existe na congregação cristã no Brasil, aonde fala sobre a quebra de ética? Como assim, irmão? Quebra de ética? Suponhamos que a pessoa não concorde, só isso daí já basta, não concorde com alguma coisa que é falado dentre os anciães, que na verdade, irmãos, não são todos os anciães que julgam aquela causa ou aquele ensinamento para que possa ser apresentado. Não são, irmãos. São alguns anciães, entre eles, que deliberam alguma coisa para colocar em plenário. Certo, irmãos? E se alguém contestar aquilo ali, e for pertinente na sua contestação, ele pode ser, ele é aconselhado no momento, mas se ele for pertinente, isso pode gerir para eles uma quebra de ética. Quer dizer, eles deixam de confiar naquela pessoa porque ela realmente não está querendo aceitar aquilo. Certo, irmãos? Então aí chama quebra de ética. Por exemplo, irmãos, essa federação que veio aí, que muitos dizem que nem existe, e eu tenho os documentos aqui. Essa federação, o que acontece? Os anciães que não assinaram o documento desta federação, que eu tenho ela, inclusive o documento, eu tenho o documento completo, certo, irmãos? Aqueles que não assinarem, ou que negaram de assinar, quebraram a ética, mesmo que eles não foram convocados para tratar disso em uma reunião. Eles têm aqueles irmãos que se dizem detentores, né, do poder, não aparece. Eles falam que são todos iguais, que diante de nós não há nenhum maior do que o outro, mas não é bem assim como eles falam. Não é bem assim. Aí já tem uma mentira no meio disso aí. Porque quando um determina uma coisa, se ele é mais antigo, os outros todos falam amém. Nesse caso que está ocorrendo agora, com o irmão aí, com o Cláudio e o outro irmão, que para mim, irmãos, eu não tenho nada contra ninguém, nenhum deles, eu estou falando mal. Por que eu não tenho nada contra? Porque, irmãos, eu não estou na congregação. Então eu não tenho que falar nada a respeito deles. Que para mim, o que eu desejo para eles é o que quero para mim. Eu quero entrar no céu. O que eu não concordo, eu não concordo. Eles podem me julgar o que eles quiserem, enfim. Se eu não concordar com alguma coisa, isso é problema meu, não é? E se eu tiver que acertar alguma coisa com Deus, quem vai acertar sou eu, não é eles. E se eles tiverem que acertar, quem vai acertar é eles, não sou eu. A salvação é individual, irmãos. Deus conhece o coração do homem. Tem pessoas que você pensa que está lá na sarjeta, que fez tanta coisa, e de repente ele se arrepende, vai no pó da terra e Deus naquele dia salva ele. E aquele que está dentro da igreja todo bonitinho lá todo dia, acaba perdendo a alma. Por causa do quê? Porque a misericórdia de Deus ela não tem limite, irmão. Ninguém pode dizer que ele ali, ele pecou, ele vai para o inferno. Isso aí é uma coisa muito séria. Uma pessoa entrar num canal, que nem já entraram aqui, falando que eu vou para o inferno, irmão. Isso é muito sério. Isso é muito sério, irmão. Por quê? Porque ninguém conhece o meu coração. Ninguém sabe do meu íntimo com Deus. Porque a manifestação de Deus na nossa pessoa é o sinal, é a assinatura do Espírito Santo que nos dá, que nos avalia diante de Deus. Certo? Não somos santos. Somos todos pecadores, todos. Independente de você ter sido batizado ou não. Abre a Bíblia lá em 1 João, versículo 8. Primeira carta do apóstolo João, versículo 8. Vê se você não é pecador. Se você falar que não é, você é um mentiroso. E o Espírito de Deus não está em você. Essa é a verdade. Ah, mas aquele ali cometeu um pecado. E daí?
Ele que vai se acertar com Deus. Eu vou ter que me acertar com Deus. Todos nós temos que se acertar com Deus. Você tem que se acertar com Deus. Ou não? Só porque você está na congregação, você não precisa se acertar com Deus? Está muito enganado, irmão. Você não conheceu a Bíblia ainda, não entendeu nada. Olha aqui, ó. Pega lá em 1 João, tá aqui, ó. Eu não estou aqui para justificar ninguém, nem para me justificar. Eu estou aqui para falar o que é verdade e o que não é. Certo, irmão? 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todo ser humano tem que ver isso aqui, irmão. Eu sou salvo pela graça e pronto. Mas não é bem assim. Você é salvo pela graça, mas você continua pecando. Você continua assim. Eu fui batizado, meus pecados perdoados foram. Sim, seus pecados foram perdoados, mas porém, você foram perdoados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não foi pelo teu batismo. O batismo não perdoa pecado de ninguém, irmão. Você está enganado. O batismo não salva ninguém. Quem salva é o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz. O batismo simplesmente é um complemento de um mandamento que o Senhor Jesus deu. Ele ide por todo mundo, pregai o evangelho. Na Bíblia judaica diz assim, a toda a criação, e todo aquele que crer e for batizado. E ainda disse assim, na realidade, na Bíblia judaica fala, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Eu não me lembro agora o versículo da Bíblia judaica, eu leio muito daquela, mas eu tenho a judaica ali, mas é mais ou menos a mesma coisa. Entendeu, irmãos? Então veja bem, você foi batizado, você creu em Jesus Cristo primeiro, depois você foi batizado. E se você desliza, você comete um pecado, você vai lá e se extermina, tira sua própria existência porque a congregação fala que você não tem mais perdão? Quem é o homem? Se você se humilha, se você põe o seu rosto no pó, Deus não pode te perdoar, irmão? Como não? Deus não é que nem ancião da congregação, irmão. Deus não é. Deus não é que nem ancião do Brás. Deus me livre, se Deus fosse igual aos anciãos do Brás, nós ia tudo era pro inferno. Aí nós ia mesmo. Os anciãos do Brás, irmão, não tem misericórdia de ninguém. Eles pregam misericórdia, falam em caridade, falam em amor, falam não sei o quê. Lá na frente, você entra numa reunião lá, dá até medo de entrar, irmão. Eu já entrei em reunião lá, que eu fiquei olhando pro irmão lá, parecia que eles estavam assim, estava transfigurado, irmão, parecia que nem era ele. Transfigurado, mas não era de glória, não era de... assim com poder, assim com uma vontade de chamar a atenção de alguém, só para mostrar que ele manda. Então quer dizer, você vai falar o que numa reunião dessa? Os irmãos estão de acordo? Levanta a mão. Quem não levantar a mão, se ele perceber, chama você lá na frente. Por que você não levantou a mão, irmão? Eu estava numa reunião, irmão, em Santa Catarina, e iam sentar, ou melhor, sentaram um irmão inocente. Porque se não fosse inocente, não levantavam ele. Fico até com pena, porque levantou ele com uma certa idade já bem avançada, que ele não aguentava nem em pé. Eu não sei nem se ele ainda vive. Porém, eu sempre tive respeito por ele e pela sua família. Não sei se eles me consideram, mas eu sempre considerei, independente deles considerar ou não, eu sempre vou continuar considerando. Os meninos ali, que eu gosto, tenho carinho, amor por eles. Pena que, eu não sei, né, por causa da congregação, ela faz a pessoa virar uma outra coisa. A congregação não é uma igreja que cria ser humano, irmão. Depois que ela entra no sistema, que a pessoa entra no sistema,
A pessoa se transforma. Ó, a pessoa entrou no sistema da congregação, ninguém mais presta para ela, só ela que é salva. Esse negócio de dizer que considera as outras igrejas é tudo papo furado, é tudo mentira, irmão. Considera coisa nenhuma. É mentira, não considera. Isso é mentira, irmão, tá? Eu digo com todas as palavras aqui, com todas as letras. Eu não quero aqui, não estou falando mal da congregação, pelo amor de Deus. A congregação é uma instituição que, inclusive tem pessoas lá dentro que são pessoas maravilhosas. Por que não? São seres humanos. São pessoas que querem salvar a sua alma. E que muitas das vezes nem sabem destas coisas. E se sentem bem lá. Por isso eu não digo para ninguém sair, irmão. Você nunca vai encontrar eu falando aqui, sai da congregação. Se bem que já entrou pessoas aqui falando que eu estou falando mal da congregação, quando eu estou falando a verdade. Por que eu falo essa verdade? Porque alguém me questionou. Entrou pessoas no canal, por que você saiu? Você pecou? Você fez isso? Você fez aquilo? Como se aquela pessoa morresse na cruz por mim. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém, irmão. Meu assunto é com Deus, não é com ninguém aqui da terra. Se a pessoa desse pelo menos uma contribuição de alguma coisa, não dá nada, só entra aqui para falar besteira quando entra. Esses irmãos da CCB, quando entra aqui, aqueles que não são, que estão no sistema mesmo CCBano, aquele sistema que só acha que ali só que tem salvação, é porque não levou ainda, irmão, é porque não levou uma pedrada, é porque não levou uma paulada, porque enquanto não leva é assim mesmo, irmão. Depois que leva, muda tudo. Sempre foi assim. Vocês não estão vendo aí esse caso do irmão agora que está acontecendo? Esse caso desse irmão é a mesma coisa, irmão. O irmão... Eu fico com dó até, desculpa a expressão, do irmão lá. Já é de idade. Nossa, mas ele fez tanta coisa também, sentou tanta gente. Eu lembro que uma vez eu liguei para ele para conversar um assunto, ele nem quis me atender direito o telefone. Mas eu não tenho mágoa dele. Eu não consigo ter mágoa de ninguém, irmão. Muito pelo contrário, eu estou orando, quando eu soube que ele está enfermo, eu estou orando para Deus dar saúde para ele. Você acha que eu vou querer mal do irmão? E depois, se Deus quer salvar ele, como é que eu vou chegar a encontrar ele no reino, se eu for para o reino junto com ele? Dos céus, em Jerusalém celestial. Como é que vai ficar eu brigado com ele lá? Não tem dois céus não tem dois reinos não, é um só. Embora ele disse que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou e no reino não entrou, mas esse irmão também, vamos e venhamos, né? Aonde é que ele está, né, irmão? Onde é que ele estava? Ou está, sei lá. Ou vai voltar a estar? Eu não posso dizer nada. Eu não julgo, irmão, essas pessoas. Porque as pessoas estão no sistema que eu também já estive. Embora eu não agia dessa maneira, não sei porquê, mas eu não agia. Ninguém tem capacidade de entrar aqui. Só se for uma pessoa do mal mesmo. Eu sei que tem pessoas do mal que não gostavam de mim também lá. Com certeza, tem muitos até. Mas eu nunca deixei, irmãos, de respeitar nenhum deles. Nunca desrespeitei. Eu bati de frente, sim, bati de frente com muitos. Inclusive com um que tem um jovem, irmão, um jovem. E estava conversando com ele. Poxa vida, irmão, tem um ancião lá, que eu não vou dizer o nome porque nem me convém. É meio parente desse jovem. Ele teve a capacidade de avisar nas casas para não receber ele, irmão. Agora o povo não sei como é que pode. Tem gente que parece assim que o que o ancião fala é Deus que fala. A palavra de Deus é assim, para nós abraçar o que está machucado. Mas ele não abraça ninguém não, ele joga tudo para fora, irmão. Se você tiver numa posição elevada ou com dinheiro, você vale. Se você não tiver, você não vale nada. Você quer saber o que é a congregação? Passa para o ministério e você já vai saber. Porque se a pessoa, vamos supor, fala alguma coisa ao contrário lá que eles não gostam, eles vão chamar ela. Agora você entrega o ministério aí, então, irmão. Se você não entregar direitinho, o que eles vão fazer? Vão falar alguma coisa lá, ou nem vão falar nada e você vai ser pecador e acabou, e pronto. Eles estão pouco ligando com a tua família, com os teus filhos, com a tua esposa. Eles não estão nem aí com você, irmão.
Será que você não percebeu? Não, você não está vendo aí na internet como é que eles fazem? Hoje está tudo aberto, todo mundo vê. Mas hoje o povo não é mais bobo, o povo é inteligente. O povo sabe muito bem que se buscar misericórdia alcança, porque Jesus Cristo não é nenhum carrasco que fica com uma foice na mão cortando o pescoço de todo mundo, mas eles não, eles são assim. Eles são assim, irmãos. Não tem misericórdia, não. Agora, esse presidente que estava, ele sentou muita gente. Aconteceu, deve ter acontecido alguma coisa que ele não gostou e que o outro bateu de frente com ele, com certeza, e houve duas panelinhas lá, entendeu, irmão? Só pode ser isso. Uma puxou para um lado do outro, outra puxou para o lado do outro. E pelo que eu entendi, num dos vídeos do filho do nosso irmão lá, que eu até não vou condenar o filho dele, pelo seguinte, ele é filho, na verdade, o filho tem que defender o pai, desculpe lá, mas é verdade. Quem quiser achar ruim, que ache. Se é filho, tem que defender o pai, agora vai chutar o pai para fora? De jeito nenhum, eu não concordo. Porque por mais que ele fez alguma coisa errada, que ele também sentou os outros iguais, mas aí falando de linhagem parentesca, irmão, falando de espiritualidade dentro da família, não se mistura uma coisa com a outra. Certo, irmão? É muito triste quando as pessoas chegam ao ponto, porque pelo menos esse senhor lá não chegou nesse ponto, né? Foi defender o pai. Por quê? Quando chega ao ponto, irmão, de não defender a pessoa da própria casa e passar pro lado deles ainda, aí é pior ainda, esse é pior. Deus que me perdoe. Pensa, tá defendendo o irmão Marçola. Não tô defendendo ninguém. Não tô defendendo o irmão Marçola, mas também não tô a favor do irmão Salvador nessa parte não. Sabe por quê? Que eu não estou. Posso falar o nome? Por que não? Não falei o sobrenome, não falei nada. E outra coisa, eles são pessoas públicas. Por que eu não posso falar? Eu não tenho nada contra eles. Muito pelo contrário, eles não me fizeram nada, como eu acabei de falar. Mas tá errado. Tá errado, irmão, se reunir meia dúzia e resolver uma coisa para resolver com o Brasil inteiro. E agora vai fazer a reunião com o Brasil inteiro? Depois que fez a... Tá errado, não era para ficar nenhum dos dois. Ou põe o irmão de volta, ou não fica nenhum dos dois. Se tivesse a guia de Deus, fazia alguma coisa assim. Bom, mesmo sem ter a guia de Deus, se tivesse um pouco de vergonha, fazia isso. Eu até louvaria, porque eu acho assim... mas aquele lá falou isso, falou aquilo, pode falar o que ele quiser, irmão, porque lá não tá sem guia mesmo, já faz tempo. Tanto faz com um como com o outro. Mas, pelo menos, ficava mais... dava uma consertada na coisa. Agora o quê? Um quer ficar com o poder e jogar o outro pro lado, ou o outro quer ficar com o poder e jogar o outro pro lado. Então, se começar com essa briguinha de poder aí, faz que nem Salomão. Pega a espada... O que ele mandou fazer? Pega a criança, me dá uma espada. Ele levantou a espada, e o que ele fez? Então já não vai ser nem dessa nem daquela. Ele passou a espada e levantou. Quando ele levantou, a mãe da criança falou: não, meu senhor, deixa para ele. Assim é a obra. Não, se for para prejudicar a igreja, se for para trazer problema, então deixa para ele. Mas ninguém está preocupado com você não, irmão. Quando você está passando fome, eles querem saber se você está trabalhando, tá? Não é mais assim não. Sabe o que eles falam nas reuniões lá? Você já foi? Irmão, vou te contar uma coisa para você que você não sabe, tá? Muitos não sabem. Eu estive numa reunião, num lugar, o diácono já, Deus levou. Aquele era um diácono, tá, irmão? Aquele homem era um diácono. Não vou falar o nome dele, mas ele era um diácono mesmo, tá? Ele era um diácono mesmo, um senhor já de antigo. Eu gostava e amava aquele irmão. E eu fui numa reunião com ele, da piedade. E os irmãos começaram a falar, porque é que ele não sei o que parou, e não sei o que, tá saindo daqui, tá indo para lá. Falou até o nome de uma igreja. Aí, sabe o que o diácono falou, irmão? Também, aqui tá que nem pau de galinheiro. Falou desse jeito. Eu escutei, fiquei assustado. Ele falou que a congregação tá igual pau de galinheiro. Pelo menos lá tá melhor mesmo. Ele falou, alguém chamou a atenção dele? Alguém entregou ele no Brás? Vai entregar. Ele era mais velho de toda a região lá. Se fosse outra pessoa que falasse, se fosse eu que falasse, eu já estava sentado. Se fosse eu que falasse, era outra coisa. Agora, se ele estivesse aqui e falasse para vocês, vocês iam falar amém, é verdade, não sei o quê. Mas como eu que estou falando, vai aparecer um monte de lambibota e vai começar a me jogar pedra. Só isso.
Só que é assim, irmãos, eu estou falando isso, não estou falando mal, eu estou querendo dizer para vocês que esse código de ética é assim. Então o ancião não pode dar palpite. Aí você fala assim, nós tratamos em reunião, foi deliberado nas nossas reuniões. Foi deliberado o quê, irmão? Eles falaram e nós temos que engolir, Deus seja louvado, glória a Deus, pronto. Entendeu, irmão? Você acha que Deus está sendo louvado nisso aí? Não está, mas vai fazer o quê? Você vai falar o quê? Você fala, você senta, depois chega lá fora, fica aquele murmúrio. Eu conheço vários assim. Porque isso não está certo, porque não sei o quê, não devia ser assim. Mas fala nada com a boquinha assim, ó. Não tem coragem de enfrentar lá dentro, porque senta. Entendeu, irmão? Senta. Eu sei que senta. Então, meus irmãos, os que são anciães, que entregaram o ministério, vocês estão vendo aí quanta gente está saindo por causa dessa federação. Essa federação aí não é de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, o Franciscon... Bom, tiraram o nome do Franciscon já faz tempo, né? Isso aí nem tem conversa, né? Não quero nem que fale, né? Tem gente que está começando a ir congregar agora, nem sabe quem é o Franciscon. E eles nem querem que saibam. Isso daí já não está mais na mão. Olha, irmão, Deus que me perdoe, viu, irmão? Só Deus para ter misericórdia. Irmãos, eu estou falando isso aqui para vocês tomar cuidado, irmãos, examinar as escrituras, estudem mesmo a Bíblia, irmão, tá? Estudem mesmo a Bíblia. Está falando mal da congregação, estou falando para vocês estudar a Bíblia. Tem ancião que está sentando aí inocente, tem irmão que está entregando o ministério, porque se não entregar, eles queimam ele mesmo, irmão, tá? E eles não têm coragem de falar, porque, claro, tem família, tem isso. Eu já não estou preocupado com nada disso, irmão. Eu falo e pronto. Eu quero salvar minha alma. Você pode achar que eu nem vou salvar, mas é problema seu. Na hora que chegar lá, nós vamos ver. Nós só vai ver na hora, não tem essa conversa. Tem ancião lá, como eu já disse, na minha cidade lá, que como eu estava dizendo, nem terminei, né? Que, pelo amor de Deus, né? Eu não sei nem como é que é ancião. Não sei nem como é que é. Não é todos, não. Eu estou falando de um, tá? Vocês pensar que eu estou falando de todo mundo, não. Estou falando de um. Os outros eu não tenho nada a falar. Não tenho mesmo. Eu não vou descer o porrete em todo mundo só porque eu saí da congregação. De jeito nenhum. Não tenho nada a falar. Nada. Mas de um eu sei. Que esse um foi a maior tranqueira no meu caminho. E é tranqueira na vida de um monte de gente. Sem contar o que ele enganou caminhão de colchão para cima, para baixo. Não estou citando o nome. Se ele se manifestar, e não é um que foi colocado agora também que trabalha com essas coisas, não. É um que já está mais tempo. Se ele se manifestar, problema dele. É bom ele não se manifestar, porque se ele se manifestar, então eu vou abrir coisa que eu sei mais aqui. Porque ele não sabe que eu fui para o Rio Grande do Sul, não sabe que eu fui para outros lugares que ele também foi. Eu tenho muita coisa, mas eu nunca vou falar o nome dessa pessoa. Porque eu não sou de falar o nome de ninguém, irmão. Eu falei só o nome desses dois anciãos, com respeito ainda. Por quê? Porque eu acho que não pode ficar brigando pelo poder, irmão. Julguem vocês. Julguem vocês. Pode dizer, quem é você para dar conselho? Não interessa quem sou eu não tenho que dar satisfação da minha vida. Você entrou aqui porque você quis. Certo? Se quiser ficar debaixo de poder, de federação, que fique, irmão. Problema seu. Eu já falei um monte de vezes. Ninguém acredita. Quando o negócio estourar, aí eu também estou fora. Aí eu estou livre também. Certo? Tem irmãos que a esposa avisa, que sabe, que o esposo avisa, que sabe. Tem irmã que é contra, tá ficando contra o esposo. Então, eu aconselho, irmãos, se vocês estão sabendo, olha, toma cuidado, guardem o casamento de vocês, tá? Não vai destruir o casamento por causa de uma placa denominacional, não, porque é isso que o inimigo quer. Engole um pouco o caroço do abacate, que logo, logo Jesus Cristo vem e vai botar tudo em ordem. Vai acabar. Quero ver quem vai ser presidente no céu lá. Quero ver quem vai querer presidir. Quero ver. Deus seja glorificado. Amém.